Hoje, querido ouvinte desse podcast, nós vamos ter uma entrevista diferente. A nossa pausa para o café vai ser diferente, vai ser histórica, porque nós já tivemos aqui tradutores para dublagem, já tivemos dubladores, já tivemos tradutores de legendas. E hoje é a primeira vez que nós vamos conversar aqui nesse podcast com um outro braço dentro do mundo audiovisual, né? Que é quem cuida da qualidade da linguagem, quem dá esse parâmetro aí. No nosso caso, nós vamos falar com a Cristina Frange, que é gestora de qualidade de linguagem da Netflix. Cristina, seja muito bem-vinda à Voz do Tradutor. Obrigada pelo convite. Estou feliz em estar aqui. A gente fica feliz em registrar a sua história, né? A gente sempre começa a nossa entrevista, essa pausa para o café, que é realmente o que nós estamos fazendo aqui, né? Fazendo uma pausa aqui no nosso trabalho para conversar. Queria que você contasse a sua história, Cristina. Como que surgiu esse mundo das letras da sua vida? Que eu acredito que quando você era uma menina, você não pensou, um dia vou trabalhar no stream, que era uma coisa que nem existia, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Então, como que foi esse seu percurso dentro da área das letras, a tradução e dessa questão de cuidar da qualidade dos projetos? Como isso começou na sua vida? Não, quando eu era pequena eu queria ser cientista da NASA. Não lembro que me contava, eu nem sabia o que era isso, então... Mas, enfim, não está tão longe assim. Bom, eu queria ser arqueóloga quando era criança. Também não está tão longe, né? Enfim, mas dentro desse mundo de língua, linguagem e cultura, eu acho que eu acabei tendo uma influência, assim, mais afetiva mesmo, né? Que é da minha família. Então, os meus avós, e principalmente a minha avó, são imigrantes do Líbano. Então, a gente já tinha um pouco essa diferença de cultura, o jeito que a minha avó falava, as comidas que eram apresentadas em casa já eram muito nosso, né? Diferente da, por exemplo, de alguns colegas próximos. A minha mãe tem uma história de vida super interessante. Ela começou a aprender inglês com 40 anos. Era um sonho. E ela foi atrás, desde a cartilinha, sabe, do livro, começar do zero. Ela acabou passando pelo curso todo, por toda essa jornada, se formando. Depois ela foi fazer um curso de formação de tradução na USP. E aí ela foi fazer pós, começou traduzindo livros. Enfim, hoje é uma das tradutoras mais renomadas na área de medicina, uma coisa que ela adora. Ela é bióloga de primeira formação. Então, a gente, desde de criança, eu vejo a minha mãe por essa busca desse sonho que era dela mesmo, né? E essa questão da linguagem. Eu sempre fui da área de humanas. A minha primeira formação é em serviço social, então eu sou assistente social, fiz pós em psicologia. Trabalhei muito tempo com direitos humanos, é uma área que eu gosto muito. Que legal. Mas que, ao mesmo tempo, também é uma área que muitas vezes fica muito intenso e muito difícil de lidar, né? E eu... Chegou um momento, acho que depois de uns 10 anos de carreira, eu ainda era nova e estava um pouco puxado emocionalmente essa área. E aí eu só comecei a buscar outras possibilidades. Deixa eu ver o que é que mais me interessa. Eu sempre gostei muito de cultura, de língua, de linguagem, sempre tive facilidade para aprender, mas me interessa muito a linguagem oral, né? Eu sou uma tradutora do audiovisual, a minha primeira formação em tradução é como intérprete. Então, diferentemente da minha mãe, que foi mais para tradução, né, de livros ou de congressos, ou que é muito mais da linguagem escrita, eu sempre tive essa paixão pela linguagem audiovisual. Então, eu me formei intérprete, depois tradutora audiovisual, com especialização em legenda, e aí foi quando o streaming entrou na minha vida, que na real já faz um tempinho, né? Faz 7 anos já. Então, bem no início do streaming no Brasil, eu já me envolvi. E é curioso porque naquela época quem trabalhava com tradução de legenda tinha um pouco menos de glamour, sabe? É Era uma verdade. coisa que qualquer pessoa supostamente poderia fazer, ou tem aquelas coisas
pirataria, de, enfim, sites, de inteligência também, enfim, tradução, assisted translation, ou mesmo agora a gente já tem um pouco mais dos tradutores automáticos. E naquela época não era visto com tanto glamour, assim, quando eu comecei isso há mais de 10 anos. Cristina, antes da gente entrar nessa parte, eu queria só pegar um parênteses, porque você é filha de tradutora também. E nós já tivemos relatos de filhos de tradutores que também se tornaram tradutores, mas que falam que na adolescência viam a mãe ali enfiada no computador e pensavam, eu não vou fazer isso, né? Tinha um conflito ali, porque a tradução ela é muito intensa, ela acaba tomando muito da nossa vida, né? Como que era a relação da Cristina com a mãe tradutora ali da área médica? Como que você enxergava essa profissão? Tanto que não foi a sua primeira opção, né? Teve algum conflito nesse sentido de falar, nossa, minha mãe fica ali o dia inteiro no computador? Você tem alguma memória disso? Tenho até hoje. A minha mãe é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, intensa, perfeccionista. É que agora você tem um outro olhar, né? Porque você também né, trabalha com tradução, mas Eu acho que, enfim, não muito pelo contrário, sempre admirei muito essa paixão. Eu acho que fui mais pelo lado da paixão pela profissão do que a profissão em si. Até porque eu já sabia que aquilo nunca faria, que jamais seria uma condutora literária, que eu não sou uma pessoa tão da gramática, da língua, das normas, né? Minha paixão sempre foi, desde criança, sempre foi muito fácil para mim aprender outros idiomas. E desde sempre eu tinha uma facilidade muito grande, por exemplo, de repetição, mesmo sem saber o que aquilo significava. Eu tenho uma tia musicista também, irmã da minha mãe. Eu acho que a gente até achou que a gente fosse para esse lado da música, que eu teria adorado, mas realmente o meu talento é zero. Música, infelizmente. Mas eu sou uma pessoa que tem uma memória auditiva muito forte, assim, eu realmente, a oratória, essa parte. Então, por mais que eu tivesse, né, esse exemplo em casa da minha mãe, ele não foi o único fator decisivo, né, para que eu iniciasse essa jornada, assim, a minha paixão por viajar, por conhecer culturas. Eu fiz serviço social, então eu tive muita antropologia, eu tive muita sociologia, né, eu acho que, inclusive, grande parte do meu trabalho é muito relacionada ao meu conhecimento de cultura mesmo, do que da língua, né, em si. Então, eu sou responsável pela criação de todos os guias de referência da Netflix. Então, quando eu tive que escrever, por exemplo, o guia de linguagem sensível e inclusiva, o guia de linguagem neutra e não binária, eu acho que você acaba demandando da gente um conhecimento muito maior de cultura e sociedade, junto com a linguagem, do que da língua em si. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente fala de tradução, a gente pensa em algo muito pequeno e muito nichado. E é um guarda-chuva gigante. Se você for olhar as possibilidades de trabalhar dentro do mercado de tradução, são mil coisas. A gente está falando de dublagem, locução, voice-over, legenda, tradução, interpretação simultânea, live caption, livro, podcast, audiolivro. É gigante as nossas possibilidades. E elas mudam. Eu tenho que explicar para as pessoas que às vezes me pedem, você pode dar uma traduzida nisso daqui? Não. Sim, você não pede para o dermatologista operar seu coração. Eu acho que é meio que nessa linha também. A gente tem realmente muitas especializações dentro desse mercado, né? E dentro dessas profissões. sim, nossa, a área de jurídica eu passo longe, eu atravesso a rua, por exemplo. Daí a gente acaba. Mas é interessante ver como esse seu interesse para linguagens orais. Eu acho que também tem essa questão entre a psicologia, entre várias coisas que você já passou anteriormente, né? E o ouvido, né? A tua experiência como intérprete, né, Cristina? Que é a ferramenta de trabalho ali do intérprete, né? Você se constrói, né? Tanto que no audiovisual você está trabalhando com linguagem oral, mas tem uma história, assim, cada parte da sua vida foi um tijolinho para montar a Cristina de hoje, né? Você sente isso, a colaboração das suas outras áreas de formação, da cabine, das outras experiências que você teve, você enxerga isso como ferramentas que você usa hoje no seu dia a dia? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu primeiro curso, eu fiz na PUC de São Paulo, né? Como intérprete.
intérprete de língua inglesa, foi minha primeira formação. E aí eles falavam muito como era importante esse nosso conhecimento de mundo, e eu achava um pouco, tá bom, um pouco de balela, tudo bem, a gente precisa saber um pouco de tudo. Até que teve uma das provas que a gente fez que a gente precisava fazer a simultânea de um discurso que o Steve Jobs tinha dado como paraninfo numa faculdade nos Estados Unidos, e que foi super interessante, posso te mandar o link depois. Mas que ele contou um pouco da história dele, disse que a mãe biológica dele, né, antes de entregá-lo para adoção, tinha feito muito esse pedido de que os pais adotivos garantissem que ele faria faculdade. Porque ela não tinha feito faculdade, ela acreditava que isso seria muito bom para o filho dela e tudo mais, fizeram esse acordo. Os pais adotivos não tinham tanta condição, muito caro nos Estados Unidos, né, essa formação acadêmica, mas juntaram dinheiro e ele ia para a faculdade e não gostava. E não se encontrava e ao mesmo tempo esse conflito de que era o sonho da minha mãe biológica e eu tô também, né, como é difícil para os meus pais pagarem e tal, e ele decidiu fazer um curso de lettering, das grafias, né, eu esqueci o nome disso em português, assim, se você me lembrar me avisa, mas... Não, eu acho que é a mesma coisa. Até tá na modinha agora no YouTube, a gente vê vários vídeos do pessoal ensinando, né? É. E, enfim, e aí, nessa época ainda escrevia com pincel nas portas, né, nos vidros, nas vitrines. Ele começou a estudar esses diferentes tipos de letra para se desenvolver nesse trabalho durante a faculdade, até para ajudar no seu sustento e tudo mais. E aí ele disse que ele jamais imaginou que esse estudo de caligrafia lá na frente teriam virado todas as possibilidades de letras que a gente tem no Word. Então, assim, e aí era connecting the dots, que ele falava. Não importa em que momento da sua vida você está, não importa o que você está fazendo, faça coisas. Por mais que você pense cerâmica, sabe? Isso não vai... Não, ele fez um curso de caligrafia. E depois, mais tarde, quando ele desenvolveu o projeto dele foi adquirido, né? Vamos dizer assim, pelo Bill Gates, e hoje em dia todas aquelas possibilidades de letra veio de um menino que estudou caligrafia porque não queria estar na faculdade, precisava de grana. Ele fala, as coisas, elas se conectam, e eu vejo isso muito nitidamente na minha jornada, como elas se conectam, né? Então, ter trabalhado com direitos humanos me fez ser uma especialista em linguagem sensível, em linguagem inclusiva, assim, eu sou uma referência, as pessoas todas da empresa vêm falar comigo, de outras empresas, me pedem palestra, me pedem para escrever guia, livro, como é que é a melhor forma, eu estou sempre seguindo também as pessoas que são, que estão na vanguarda desse movimento da gente usar a linguagem, porque às vezes parece muito pouco, né, assim, e eu sei que tem gente que pega no pé, eu não sei mais quantas letras tem LGBT, que aí ficam tirando sarro, termina com E, não termina com E. A verdade é que a linguagem molda comportamentos também, né? A forma como a gente fala, a forma como reflete a forma como a gente pensa. Tem coisas que antigamente eu já automaticamente pensava numa palavra que hoje em dia eu já cria aquele rechaço. E isso, na verdade, molda os meus comportamentos e molda como eu vejo as pessoas. E isso vai transformando o mundo. A linguagem é capaz de transformar o mundo. O cinema é uma linguagem, ele pode ser mudo, né? Ele é uma linguagem. Então, definitivamente, com certeza, e também essa construção após em psicologia, minimamente está num mundo corporativo que é muito difícil, que é uma pressão enorme, que é um telhado de vidro, também me ajuda, e na gestão da minha equipe, né, também. Então, não existe conhecimento perdido. Meu pai dizia que mesmo se pega fogo na sua casa e no seu diploma, o conhecimento não tem como desaparecer. E tinha toda a razão. Minha avó falava que caixão não tinha gaveta, mas que o conhecimento a gente levava com a gente, né? Só para ficar claro, você primeiro fez as suas graduações. Quando você decidiu ir para tradução, você fez uma graduação na PUC ou uma pós-graduação? Eu fiz, é um curso de pós, mas ele tem uma duração de graduação. Ele é no COGEA, ele é um curso, mas ele foi um curso de 2, 3 anos, acho. Tá. Porque uma das coisas que as pessoas perguntam, quem está em transição de carreira, Cristina, é assim: eu tenho uma outra formação, agora eu vou voltar a fazer graduação de novo, 3 anos, 4 anos, isso é muito tempo para mim, né?
tem também aquelas pessoas que julgam: "Ah, mas depois o conhecimento que a gente faz na graduação e na pós não serve para nada". Eu queria que você desse uma visão do teu olhar, já que você fez uma transição de carreira, né. Eu acredito na formação acadêmica. Eu sou uma pessoa que ainda acredita, seja ela da forma que for, curso técnico, cursos breves, cursos longos, pós, mestrado, enfim, eu acho que a gente tem existe um motivo, uma grade, profissionais, uma estrutura, né. Eu acho que tem muito conhecimento adicional que a gente pode adquirir por inteligência artificial, por internet, por outras pessoas, por vivência de mundo, mas eu ainda acredito na formação acadêmica, né. Eu sou uma entusiasta da educação, eu estudei sistemas alternativos, sistemas revolucionários de educação durante anos, fiz uma websérie sobre isso, né, fui diretora dessa websérie de um projeto que chama SEI, que é sobre escolas inovadoras, e eu entendo que há um motivo de toda essa estrutura. Quanto ao tempo, eu acho que isso é muito individual, mas você sabe que eu acho que a humanidade tem uma relação com o tempo, assim, que às vezes ela é muito conflituosa e eu gosto muito daquela frase daquilo que você vai desejar ter começado hoje. E essa frase pauta muitas decisões da minha vida, essa coisa do primeiro andar da escada. Então, muitas vezes eu vejo, nossa, como eu vejo pessoas falando, sei lá, pedagogia, por exemplo. Aí agora tem curso de 3, tem curso de 2 anos, mas é online, mas será que eu faço, não faço? Passou 2 anos, a pessoa ainda estava falando isso e tinha outras se formando. Então, fazer uma transição de carreira, às vezes pode ser um processo fácil, às vezes pode ser um processo difícil, mas a gente precisa começar qualquer processo, seja ele qual for, né? Eu acho que existem alguns shortcuts na vida, e às vezes não, né? E é o dia a dia que vai mostrar pra gente onde e quando tem atalho e quando não tem. Mas precisa começar, precisa fazer. E curtir o percurso, né, que eu acho que é tão eu amo tanto esse ambiente da universidade, eu acho que ele engrandece tanto a gente, né. Então, é legal isso de você ter curtido o percurso. Até deixar um abraço para o pessoal da PUC, né, que tem cursos maravilhosos lá. A gente tem já tivemos professores da PUC aqui na Voz do Tradutor, né, e que fazem essa grade com tanto carinho, né, com a preocupação da prática dentro do curso, que eu acho muito bacana. Então, um abraço aí para a equipe da PUC. Aqui, ó, uma filha aqui de vocês aqui. Bom, Cristina, você se forma, você primeiro tem experiência com a interpretação, né, que também é outra questão que o pessoal fala: "Ah, terminei a faculdade", aí bate aquela depressão, porque parece que as pessoas planejam até a faculdade, né. Então, vou aproveitar essa pergunta, porque nós temos muitos ouvintes que escrevem pra gente: "Ah, eu vou ouvindo a Voz do Tradutor a caminho da faculdade", né. E o pessoal escreve pra gente: "Ai, tô no último semestre, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu planejei até a faculdade. Como que eu vou conseguir dar os primeiros passos na área?". Então existe muito dessa ansiedade. Como foi para você quando você terminou a PUC? Como que foi esse seu percurso, seu primeiro caminhar aí na área? Quando eu terminei a formação, eu fui levando em paralelo, junto com a minha profissão de assistente social, e que eu trabalhava na Secretaria de Educação, no Centro de Referência de Educação, e fui fazendo alguns trabalhos paralelamente. Não foi uma transição brusca e direta. Poderia ter sido, só não foi o caminho que eu tomei. Mas eu acho que primeiro que existe uma desconexão grande entre a teoria e a prática ainda, essa praxis, né, e isso não é só, na formação de tradução, são em várias outras. Essa, na verdade, eu diria que é uma pequena angústia de todo jovem. Todo jovem tem uma pequena angústia, porque na escola a gente tem as cenourinhas, então você precisa passar do fundamental, é uma cenourinha, agora você precisa passar do ensino médio, agora você precisa passar no vestibular, agora você precisa terminar a faculdade, entregar seu TCC, e agora você precisa o quê? Trabalhar. Que é um mundo gigante, não é mais uma cenourinha. Tá bom, mas eu vou trabalhar onde? Em que lugar? Fazendo o quê? Mas o que eu fiz foi muito trabalho inicialmente não remunerado e sair fazendo networking. Então eu fui, por exemplo,
para legendagem, eu fiz muito TED Talk. E eu adorava. Assim, eu nunca recebi R$1, $1 por isso. Mentira, depois de um tempo eles até começaram a pagar a gente. Eu lembro dessa primeira leva, foi o primeiro pessoal, depois tinha uma forma de remuneração, que era uma coisa, um Amazon Card, que depois a gente gastava comprando, sei lá, livro na Amazon, coisas assim, não era de fato um salário, né? Só que ampliou o meu conhecimento de mundo, porque TED Talk, gente, é só coisa interessante, pelo menos para mim, de legenda, me conectou com os profissionais de tradução de vários lugares do mundo, e eu fui fazendo... Eu tinha muito amigo que trabalhava com evento, então eu comecei a me oferecer para trabalhar nos eventos, porque sempre vem gente de fora, aí sim era um trabalho remunerado, então eu comecei a ser intérprete de talents. Eu cheguei a fazer, inclusive, Miss Universo em 2011, foi no Brasil, fui intérprete das Misses, foi super interessante. Eu fui a primeira que fez CCXP também, fiz Comic Con, enfim, essa questão com os talentos foi me levando. Então, eu aproveitei a rede de relacionamentos que eu tinha com uma outra área que é evento e me deu um... Ali eles podem precisar de alguém. Fui conversando com as outras pessoas. Congresso, vamos atrás, enfim, acho que eu fui muito vivendo mesmo essas experiências e vivendo a vida e as coisas foram se fazendo. Até que alguns remunerados, outros não, depois você já entra numa estrada de remuneração mesmo, né? Depois dos primeiros passos. Mas eu acho que também no meu caso, eu me especializei depois, eu fui estudar, né? Fui estudar espanhol. Eu fiz esse investimento, eu fiquei 4 anos morando em Barcelona, fazendo a formação inteira em espanhol. Eu queria um outro idioma. Mas era uma época que eu estava muito cansada, então eu queria um que fosse resistir tanto de mim quanto grego ou russo, por exemplo. Mas também pensando no mercado de trabalho, a gente está na América Latina, é um idioma muito usado no mundo todo. E isso foi um diferencial também nas minhas contratações, né? Então, essa é uma pessoa que ela é capaz de fazer português, inglês, espanhol. Eu vi muito um diferencial, assim, um gap, eu diria, de antes para depois. Tanto que, para mim, a primeira vaga no audiovisual, me encontraram no LinkedIn, que era uma coisa que eu nem usava na época, né? E justamente esse chamado foi... A gente é uma empresa, a maior agregadora de conteúdo, que inclusive agrega para Netflix, YouTube, Amazon, todas essas empresas. E a gente não consegue encontrar um ou uma profissional que faça português, inglês e espanhol. E aí, senão a gente precisa de 2 pessoas, e no caso a gente tem uma vaga. Então isso, no caso, foi o meu diferencial, mas foi minha jornada. De novo as conexões, né, como as coisas foram se somando, né, para você chegar onde você chegou hoje, né. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas olham, né, principalmente o pessoal iniciante, fala: "Nossa, chegou ali no Olimpo e tal, e a gente nunca vai conseguir", não é verdade. Todos têm as suas possibilidades, mas tem que correr atrás, tem que fazer o networking, tem que tá no LinkedIn, você não usava muito, mas você estava lá, né, e então foi possível você ser encontrada, isso é legal, né. O LinkedIn ele abre muitas portas, assim, para projetos bacanas. E as pessoas se reencontram também. Tem gente que estudou comigo que agora trabalha como lead em uma das agências que prestam serviço para mim de games, que foi, ó, quer dizer, eu fui para uma área, essa pessoa foi para outra. A Netflix passa a desenvolver games, eu passo a ser responsável por essa área também. Eu vou atrás dessas pessoas, desses especialistas para prestar esse serviço, e encontro pessoas que estudaram comigo, né? Ou pessoas, enfim, é isso, né? Essa rede de relacionamentos, ela é importante também. Você e isso que você falou, ó, a pessoa chegou, tal, alguém tem que chegar, gente, em todo lugar, assim. Então, é isso também, eu acho que às vezes, nessas profissões ligadas à tradução, as pessoas acabam sendo formadas e ficam muito em torno da língua mesmo, e existe outros tipos de conhecimento que são muito importantes, que é o conhecimento corporativo. Então, como que essa vida corporativa, como as pessoas se conectam, é por LinkedIn, é só congresso, é importante, não é? Como é que a gente... Eu, por exemplo, no meu último trabalho,
A pessoa que eu contratei para ser meu braço direito foi uma pessoa que mostrou que queria muito aquela vaga. E aí eu contratei ela pela personalidade. Então a gente tinha encontrado ela num processo seletivo no LinkedIn, chamei para entrevista, gostei. Só Olha a psicóloga falando. Gostei da personalidade. estava em dúvida, estava falando, ela me mandou um e-mail com muita, assim, assertividade. Olha, eu quero muito essa vaga por isso, isso, aquilo. Eu gostaria muito dessa experiência por tal, 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 tal. Não quero parecer uma pessoa ansiosa, mas essa pessoa ela quer. Ela veio atrás. E isso é uma coisa que não ensinam pra gente um pouco dessa coisa do mercado corporativo, né? Eu recebo, você mesmo, você é do Absoluto Nada, me mandou uma mensagem e falou, olha, No LinkedIn, viu, gente? o que você acha de bater um papo? Eu tenho esse projeto, dá uma olhada nos links, vamos marcar, vamos conversar, vamos ver se é interessante. São poucas as pessoas que fazem isso, né? Então, acho que também é algo para se pensar. Eu sempre penso: "Não, eu já tenho", né, então por que não tentar, né? E eu acho que é tão legal a gente criar essas conexões. Então foi através do LinkedIn, primeiro que eu assisti, né, já estava vendo seu nome rolando, eu falei: "Nossa, que vontade que eu tenho de conversar com ela", né, então por que não escrever? Por que não tentar? E foi tão legal, antes da gente gravar, a gente conversou bastante também. E foi super legal, tenho certeza que isso não vai ficar só aqui, a gente vai ficar trocando figurinhas, enfim, também gostei muito da sua personalidade, Cristina, né, eu acho que você, a sua história inspira muito a gente, né, como essas conexões vão se somando. E isso que você falou também é muito interessante, tem que chegar e somar, né, porque as áreas vão se criando, principalmente agora que a gente está numa fase de muita mudança, no mundo que a gente conhecia antes, né, está se tornando um novo mundo, e a gente está no meio desse processo. Então novas coisas vão surgindo, novos problemas, e a gente tem que criar novas soluções, novas possibilidades. Então eu acredito muito nessa coisa de somarmos conhecimento para construir algo melhor, né. Agora vamos lá, como que chegou, né, você estava lá na interpretação, fazendo suas legendas para o TED, né, que aliás é muito legal, não sei se na sua época era assim, mas o TED tem uma coisa bacana agora do feedback, né. Então, o iniciante ele faz a legenda e tem um revisor que vai falar: "Olha, tais coisas podem melhorar", né. Eu acho que foi recente essa de colocar o tradutor e o revisor, eu acho tão legal, até porque você aprende também a trabalhar com um revisor como seu parceiro. Então, uma experiência bacana aí para você ouvinte que tá: "Ai, não sei por onde eu começo", aí ó, já é um excelente exercício, né, e o que a Cristina falou, conhecimento de mundo também. Mas, como que surgiu aí Netflix? Eu lembro que quando surgiu o Netflix, quando me mandaram a primeira legenda, ninguém sabia o que era. Era um negócio assim: "O que é isso?", né, é um canal, ninguém entendia ao certo o que era isso, né. Como que surgiu a Netflix na sua vida? Como que surgiu você trabalhar para a Netflix? Foi a Netflix que me encontrou, na verdade, mas Foi no LinkedIn também, por acaso? Ah lá, eu falo, as pessoas não acreditam, Cristina, mas olha, os trabalhos mais legais que eu já fiz na minha vida, eu, fui encontrada no LinkedIn, por incrível que pareça. acho que atualmente é a rede social corporativa que a gente usa, né? E muitos profissionais de talent acquisition, né, que são os profissionais que os headhunters utilizam o LinkedIn. Então tem que ter. É uma ferramenta e tem que ter. Mas eu já estava no mercado audiovisual há algum tempo e na minha posição anterior, né, na Sofá Digital, que é essa agregadora que eu trabalhei, que é uma empresa incrível, uma startup muito legal. Gostava, gostei muito de trabalhar lá, ainda sou amiga de todo mundo. Eu era responsável pelo departamento, a área de localização. Então, eu fui desenvolvendo a estratégia, né, e a operacionalização de legenda, de acessibilidade, closed caption, audiodescrição, de dublagem, de voice-over e até de arte no momento, né? As pessoas, assim, quando pensam em tradução, acho que elas pensam às vezes um pouco ilimitado, porque na Netflix eu sou responsável, por exemplo, pela aprovação dos títulos, das taglines que vão no pôster, das artes. Então,
esse trabalho de arte também é muito relacionado com o trabalho de tradução, de localização, que às vezes as pessoas nem pensam, né? Então, eu estava como head né, dessa área, e como é realmente, né, uma profissão no Brasil nova, a Netflix estava procurando alguém para ser language manager, quem vai ser responsável pela linguagem, definir qual vai ser a linguagem da Netflix no Brasil. Me encontraram, eu fiz um processo seletivo insano, longuíssimo, sim, muito longo, quase meio ano de processo seletivo, de muitas entrevistas, de muitas provas, com pessoas do mundo todo. E aí finalmente me chamaram para compor essa equipe. Foi muito desafiador. Foi no primeiro, assim que começou a pandemia, né? 2 anos e meio agora que eu tô lá. Então, passei meu primeiro ano sem ir para o escritório com essas pessoas. Mas foi uma das jornadas mais difíceis e intensas da minha vida. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem muitos fãs no Brasil, né? Assim, as pessoas amam a Netflix, elas interagem com a Netflix, conversam, falam, são muito locais. Então, existe uma responsabilidade, assim, principalmente do público jovem. E acho que agora as coisas, enfim, estão mais tranquilas, entrando no eixo, de acordo com o que a gente esperava, conseguindo montar. E assim, assim, o trabalho não é só meu, né? Assim, eu tenho 9 agências que prestam serviço para a Netflix de localização de games, de produto, das legendas em si, mas quando a gente fala localização da Netflix, é tudo. É o siting, é a mensagem que você recebe no celular, é o e-mail, isso, olá, Cristina, aperte esse botão, é a legenda, é a sinopse, é o título. É muito diversificado, né? Muito grande. Eu diria que é uma área muito grande, consequentemente uma responsabilidade muito grande também, mas que exige não só conhecimento da língua, né? É muito mais amplo do que isso. Acaba sendo muito mais uma posição de gestão mesmo, e que só dá certo porque aí você realmente tem que ter as pessoas que são as melhores pessoas da tradução, da localização, prestando serviços para você. Tem que ter um nível de expertise muito profundo, né, para prestar esse serviço. Cristina, aproveitando que nós também temos os leigos que nos ouvem, queria que você explicasse um pouquinho o que que é a localização, né? Porque o pessoal fica, nossa, é um GPS, né? O que que é localização dentro da tradução? Eu costumo dizer de uma maneira muito simples, que é trazer aquele conteúdo para a localidade, para aquele local que você está. Não necessariamente, né, uma tradução direta funciona. Por exemplo, título. Quantas vezes a gente teve Vandinha foi um caso muito focal nas redes sociais, né? Porque as pessoas liam Wednesday, Evan J. Isso é um típico caso de localização. Esse título ele foi localizado, né? Se ele tivesse sido traduzido apenas, ele seria quarta-feira. E não faria sentido, por mil motivos. Então, a gente traz o conteúdo para aquela localidade, a gente localiza, a gente traz para aquelas pessoas daquela cultura o que vai fazer sentido para aquele mercado. Eu acho que as peças de marketing e títulos, elas ilustram bastante essas diferenças, né? O que eu acho legal é hoje existir a sensibilidade de ter um profissional de linguagem nessa equipe, porque no Brasil por muito tempo era um pessoal só de marketing que definia os títulos, e a gente tinha uns títulos, né, era tudo muito louco, férias muito loucas, o professor muito era tudo muito louco. Teve uma época complexa, assim, que a gente não o tradutor ou o profissional da linguagem não podia dar um palpite: "Olha, né, que tal isso?". Não, o pessoal do marketing é que sabe o que vai funcionar, o que vai vender. Então acho muito legal a gente ter agora uma pessoa da linguagem, né. E a Wandinha foi interessante, porque eu acompanhei todo o paranauê. Eu, quando assisti, eu fiquei encantadíssima, né, porque a gente já veio crescendo com a personagem, né, a Wandinha já fazia parte das nossas vidas dentro da família Addams, né. E eu não sei se porque eu sou do espanhol, Cristina, né, o espanhol tem essa localização bem forte, né, o Los Locos Adams, né, o personagem Dedos, né. A gente tem, até uma diferença da da América Latina com Espanha, são versões diferentes, com essa preocupação de
E eu não sei da onde saiu isso no Brasil de: mas, ai, não tá igual, né". Mas poxa, se você sabe inglês, assiste o original, né. Vejo o porquê, né, de nós não localizarmos, a história em si, porque são personagens que, para nós que crescemos com os filmes, os desenhos, né, tudo que saiu, todo o material, seria muito estranho trocar o nome. Eu acho que esse é um exemplo que você deu do espanhol, do que é localização. Você vê que na Espanha é miércoles e na América Latina é Merlina. Então, a gente está falando supostamente do mesmo idioma, mas são culturas diferentes. A forma como esse IP foi estabelecido na região é diferente. Os títulos da Netflix são de aprovação minha, da Language Manager. E quem faz são profissionais de tradução. Então, eu sei que existe. A gente trabalha junto com marketing sempre. Marketing, PR, content, né? Eu acho que trabalhar de forma que a gente chama cross-functional é sempre melhor para todo mundo, né? Mas, na verdade, o melhor, ele tem que ser o melhor para a pessoa que está assistindo, né? O que vai ser. Só que, é, enfim, às vezes, o melhor. Só botar aqui. É de fato a gente. Nem sempre, quando você deslocalizar, nem sempre um título tem que ser localizado. Poucas vezes ele funciona em inglês. Mas essa não é uma ciência só estabelecida pela Cristina, né? Existem muitos estudos, a gente faz testes, manda para as pessoas. Existe um departamento que faz só isso, para a gente entender que tipo de título funciona, que tipo de título não funciona e por quê. Então, às vezes fica parecendo muito, é Wandinha porque a Cristina decidiu. Não, existe, assim, vários profissionais fazendo isso, várias pessoas passam por várias áreas até a gente fazer essa aprovação. E antes disso, teve uma ciência. Eu tenho os guias de localização de títulos que eu escrevi, baseado em títulos que funcionaram por quê para o nosso mercado. E aí, Miércoles funciona na Espanha, mas Merlina funciona na América Latina, né? E tem um porquê. E tá Eu tudo acho bem, né. que tá tudo bem. Eu acho que tem o Sweet Tooth, por exemplo, performou bem, ou Stranger Things, e ficou em inglês. Mas também tem um porquê, né? Eu até me pediram recentemente se eu montaria um curso de localização de títulos. Eu acabei nem respondendo, mas talvez eu acho que seja interessante, né, montar mesmo esse curso, Seria porque as fantástico. pessoas vão ficar felizes. As pessoas gostam muito de título, né? Título é uma identidade, é a identidade daquela peça, seja ela uma campanha, seja ela um filme. E o Wandinha, eu acho que acabou acontecendo esse fenômeno porque existe uma geração mais nova e que é muito vocal nas redes sociais, não teve contato com a família Adams, né? A família Adams desenha da década de 90, ou a família Adams filmes 60 e 70. Então, causou estranhamento. Ler uma palavra que muitas pessoas conhecem, né? Que é relativamente fácil, não é um título complexo de entender, e perceber que aquela não era tradução, justamente porque os títulos são localizados, eles não são traduzidos. E, e eu não sei, eu vou mandar para você, mas eu não sei se você sabe, mas perguntaram na Comic Con para Jenna que ela achava do título e ela adora Wandinha. E ela acha que é melhor do que se fosse quarta-feira, quartinha, Wednesday, qualquer uma dessas outras coisas que as pessoas estavam pedindo, apesar de ser só um grupo de pessoas, né? Não é a maioria das pessoas que gostaria que fosse quarta, quartinha, Wednesday, né? Tem muita gente que gostou, que até a gente criou o time Vandinha, né? Nas redes sociais da Netflix, que foi bem, teve bastante quórum ali, mas eu acho que os profissionais de localização, de tradução, precisam também aprender a ter telhado de vidro. Que é outra coisa que não ensinam pra gente também na formação. Como é que você reage? Porque sempre tem os especialistas, entre aspas, de plantão. E geralmente são pessoas que não entendem absolutamente nada de tradução, né. Eu acho bem interessante que são pessoas: "Não, você é tradutor?". "Não". "Mas então por que que você está querendo explicar a roda pra gente, né?". Porque tem um porquê em tudo que a gente faz, né. Não, mas eu falo inglês.
Eu falo espanhol. Sim, mas tudo bem, eu sei para que servem as mitocôndrias e nem por isso o cérebro das pessoas. Eu sei o que é um infarto. Você pode assistir Eu o sei. original, Então, legal, assiste o original. mas a gente tem um pouco dessa. As pessoas soberba, né? Eu não sei exatamente como definir. Se eu sei aquele idioma, eu já consequentemente tenho todo o conhecimento necessário para dar a minha opinião e fazer. Eu acho que as redes sociais têm um pouco de participação nisso também, né? Todo mundo virou especialista de tudo, todo mundo tem uma voz, uma opinião para dar. E tudo bem, eu acho que as pessoas têm o direito de falar. Mas aí, como é que a gente aceita ou não ou reage a isso é outra coisa, né? Assim, já aconteceram. Vandinha foi divertido. Vandinha a gente dava risada dos comentários, reagia, conversava com os fãs. Eu sentei junto com o departamento de marketing de redes sociais para a gente ver como é que a gente respondia algumas coisas, né? As respostas do Twitter foram fabulosas. Mas é que a Netinha é muito boa nas redes sociais, né? Tem esse carisma, essa relação com as pessoas, né? Mas tem outros casos que às vezes se torna um pouco grave, que as pessoas ofendem, dependendo da linguagem. Ameaçam, né. Exato, já teve ameaça de processo. E como é que a gente consegue não trazer, não internalizar tanto isso, né? E aí tem que ter essa volta à psicóloga, Cristina, né, porque, deve ser complicado, porque você se doa para fazer um projeto, né, você tem o conhecimento técnico necessário, existe um porquê para cada uma das escolhas, e ainda você tem que aguentar um julgamento tão duro e de pessoas que não são especialistas, né. Só que isso faz parte dessa gestão também, você saber onde você está focando sua energia. Às vezes vale a pena ver. A gente teve um caso, Sex Education, Cal, era um personagem não binário. E aí a linguagem que eu defini para Cal é ele Gilling, que é uma linguagem Sim. estabelecida e aceita. Mas também, elo também é, né? Elo delo. E aí teve essa discussão nas redes sociais, mas é elo dele, não, mas tem sim ele dele, não, mas é esse, mas é aquele. As duas são legítimas, as duas existem, a gente está evoluindo, é algo novo. Entendemos que as pessoas não binárias preferem o uso de elo dele, mas tem muitas que também usam ele. Mas Cal serviu também, serviu como. Foi educativo para todo mundo. A gente levou as Levantou essa pessoas que. bola, né. Exatamente. Então, olha a beleza desse processo. Poderia, nesse momento, também, é um aprendizado. Nossa, então vamos tentar escolher mais elo para ver se as pessoas reagem de uma forma mais positiva. Mas tenho certeza que também vai vir e depois vão falar, mas vocês estão escolhendo líder. Mas, enfim, vamos. Isso trouxe esse aprendizado, mas também trouxe um aprendizado para todo mundo, não foi só para gente. Foi para as pessoas que começaram a discutir, foi para os tweets que tiveram, foi para as pesquisas, foi para mim, foi para marketing, foi para social. Então, eu acho que esse poder de você saber identificar isso aqui é aprendizado, vai servir, deixa eu ouvir as pessoas, isso daqui é hate gratuito, não vai servir para nada, não vou deixar me atingir. Mas que eu acho que vem com o tempo, vem com experiência, né? Hoje a Cristina de 40 anos sabe fazer isso, a de 20 não sabia. Isso em todas as profissões. Eu, na verdade, eu te vejo como uma super heroína, tá, e eu vou te dizer o porquê. Assim, bom, eu acredito que alguém no futuro vai ouvir essa entrevista, né. E nós vivemos um momento bem tenso de mudanças, você entrou na Netflix bem nesse momento da pandemia, que a gente, né, nem sabia que isso podia acontecer, foi lidar com uma situação limite que não estávamos preparados de nenhuma forma para isso, né. Eh toda essa discussão da questão de localização, essa questão de discussão da linguagem, neutra, nós estamos começando a falar sobre isso de uma forma muito recente, e você tem aí a missão nas costas de, fazer essas escolhas para os materiais hoje. Como que você lida com tudo isso? Como você constrói esse território seguro para você poder fazer essas escolhas e justificar essas escolhas e conseguir passar essa segurança também para a equipe, né, porque são escolhas difíceis. Eh, por exemplo, esse personagem, nós vamos usar quais pronomes, né, sendo que é um momento que a linguagem neutra também está em movimento, né, a gente saiu do X, né, começou com um X,
Depois ficou a discussão de como isso não funciona, né, porque, tinha a questão dos leitores, né, e como que a gente pode resolver isso? Então tudo está sendo em construção, só o tempo vai dizer, né, Cristina, o que que realmente vai ficar. Uhum. Então é um peso muito grande que você tem. No que você se baseia e quais ferramentas você busca para fazer essas escolhas? Eu não diria que é um peso muito grande, diria que é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente tem essa consciência, né? As coisas que são feitas na Netflix normalmente viram benchmark para o resto, para as outras empresas ou para o mercado, né? Então, por exemplo, o Time Textile Guide, TTS de legenda, né? Que é de minha responsabilidade, a gente sabe que isso é usado para todos os streams e que quase todos os profissionais de tradução utilizam como um guia. Então, eu sei que as mudanças que eu faço nesse guia e faço, elas vão acabar afetando a qualidade da legenda no audiovisual brasileiro. Vai ser refletido no cinema, vai ser refletido em outras plataformas, né? Então, a gente tem consciência do impacto e isso também é muito mensurado antes de tomar decisões e das tomadas de decisões. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é todo mundo tem conhecimento para ser compartilhado, né? E também é o seja legal, não seja tente não ser o máximo possível. Então, por mais que eu tome essas decisões e que essas decisões são minhas e no final das contas a palavra final vai ser minha, eu vou conversar com as pessoas que são de dublagem. Eu vou lá conversar com a Cecília, que é minha parceirinha de dublagem aqui na Netflix, a Country Manager, e falar, olha, qual é a perspectiva de dublagem para isso? Eu vou conversar com o pessoal de social media, né, das redes sociais, qual é a repercussão que você acha que vai ter isso? Então, eu já tento ir recolhendo, vou conversar com o pessoal de conteúdo, falar qual é a sua intenção principal com esse personagem. É destacar que esse personagem é não binário, ou é destacar isso, enfim, XYZ. Então, isso já vai pegando conhecimento das outras áreas que vai me ajudar a formar essa opinião. E eu também sempre falo com as representatividades, eu faço parte do Pride da Netflix, né, da comunidade LGBTQIA+, então já existe um conhecimento meu pessoal, mas eu quero conversar com pessoas que são não binárias. Né? Eu acho que existe também essa questão da representatividade, do quanto a linguagem é minha responsabilidade, mas também existe esse lugar de fala, né? Então, que a gente precisa ouvir. E, para além disso, também organizações. Então, para escrever o Guia de Linguagem Sensível, que é LGBTQIA+, raça, etnia e saúde e deficiência, eu fui conversar com organizações especializadas em cada nicho. Pedir tanto informação quanto algum tipo de revisão, se existe algum blocker aqui, o que você acha? Então, o conhecimento ele não é só meu, a decisão ela é minha, né? Mas o conhecimento ele é multi antes dessa tomada de decisão. E mesmo assim, depois a gente ainda mede o resultado dessa tomada de decisão. Tem como medir a qualidade, tem como medir o quanto as pessoas responderam aquilo. Então, ele é um processo que tem muita responsabilidade. Já errei, já errei. Já errei. Não existe grandes acertos sem grandes erros. É impossível. Porque assim, se não está errando, não está inovando. Não está fazendo diferente. Não está dando um passo além. Está só flutuando e seguindo a maré. E eu não sou essa pessoa. Todo mundo sabe. Eu não sou essa pessoa. Então, até realmente, quando a gente vai fazer um projeto, que se eu tiver que esse projeto é um pouco usado, você fala com a Cris. E pode ser que ela pule nesse bar. Mas acho que isso também é uma questão pessoal, é de cada um, né? Isso é individual. Mas muito legal essa postura sua de ouvir, né, as partes técnicas envolvidas para você construir a sua opinião. Quer dizer, você também confia ali na equipe, né, nas pessoas que estão ao seu lado ali para construir isso em conjunto, né. E ter esse embasamento e as opiniões, né, diferentes. Isso é fantástico, né. Ah lá, a psicóloga de novo. A Eu, con- pesquisadora, né. eu confio muito. Pesquisa, né. Inclusive, eu ouço muito os profissionais e as profissionais de tradução. Às vezes eu vejo até um certo receio, porque eu falo, olha, eu entendo isso. O que você entende? O que você entende? Por quê? Qual você acha que é a melhor decisão? Eu tento empoderar muito a minha equipe,
entendendo que esse é sempre o melhor caminho. Empoderar as pessoas para fazerem aquilo que elas são melhores, né? Então, por exemplo, se existe um profissional de tradução que sabe muito mais sobre releases de relações públicas, eu vou confiar nessa pessoa, vou fazer as perguntas, eu acho que eu devo, que tem, né, que eu tenho que fazer, mas se essa pessoa tem mais conhecimento do que eu, isso é uma boa gestão. Eu sei que essa pessoa tem mais conhecimento do que eu nessa área, eu vou atrás dessa pessoa. Uma má gestão eu tô no topo, então quem vai decidir sou eu sozinha. E eu me considero muito mais uma gestora, né, da linguagem do que uma tradutora ou uma profissional de localização. Eu queria fazer uma pergunta difícil agora. Pode? Porque você passou por vários projetos, mas eu acredito que tem algum projeto que tenha te marcado de alguma forma. Você poderia compartilhar com a gente alguns desses e o motivo que te impactaram de alguma forma especial? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque cada projeto é um filho, né? É difícil para o pai falar, esse aqui, né? Eu gosto mais desse do que daquele. Mas tem alguns que marcam a nossa vida de alguma forma, né? Ter feito o guia de linguagem sensível e inclusiva da Netflix marcou muito a minha vida. E os treinamentos que eu fiz, eu assim, ter determinado, assim, hoje em dia a gente vê algumas posturas em português que não tem em outros idiomas. Então, por exemplo, o uso da palavra negro ou negra como uma conotação pejorativa, a não ser que seja realmente intencional, no Brasil não tem. Então, o black market é mercado ilegal. O black humor é humor ácido. E assim por diante. E aí, acho que isso tem um impacto muito positivo e muito para além do audiovisual. Vandinha me marcou muito, assim, porque esse foi quando eu recebi, eu falei, olha o novo Harry Potter. Muitos meses antes, né, de chegar. Me marcou muito por N motivos, mas sabe que o que mais me marcou é um que tá para sair, que é a Cidade Invisível 2. Esse projeto, ele é maravilhoso, ele tem uma linguagem indígena, que eu não vou falar qual é, porque a gente, não vou dar spoiler, porque a gente está trabalhando em torno disso também, dessa curiosidade, que é falado por muito poucas pessoas, 10 mil falantes desse idioma, então veja a complexidade e dificuldade de o que me trouxe, me colocou num lugar que foi muito maravilhoso. Assim, é um idioma que está no mapa das Nações Unidas como de risco de extinção. A gente perde muitas linguagens indígenas no Brasil todo ano e as pessoas não sabem se as línguas invisíveis, né? Perdemos muitas na pandemia, inclusive, né? Pois é, e ter tido contato com essa linguagem, com esse povo também foi muito interessante. Eu tive uma reunião com a tradutora desse idioma. Eu estava pesquisando e tirando várias dúvidas, né, da estrutura desse idioma, como ele surgiu, quem escreveu, e aí teve uma hora que ela disse: "Não, mas quem fez isso foram vocês, os brancos". E aí ela parou, falei: "Tudo bem, não tem problema, pode me chamar assim". E para mim pessoalmente foi muito marcante, porque enquanto mulher brasileira, sul-americana, homossexual, eu sempre tive um lugar de fala. Então, assim, e essa foi a primeira vez que eu me vi do outro lado, porque para aquela pessoa, né, eu sou uma mulher branca. Então, isso me trouxe um aprendizado pessoal muito profundo, assim, me marcou muito essa fala. E como é que a gente trabalhou em torno dessa linguagem, a beleza dessa língua, a beleza, assim, a construção, como é a construção escrita, como é a construção das palavras, a ordem das palavras. A gente tem representatividade, as pessoas que estão atuando são pessoas dessa etnia, como a gente conseguiu refletir isso também de uma forma muito linda, né, na série. Então até fica um convite, assim, para as pessoas que são mais curiosas tentarem identificar que idioma é esse e estudar um pouco, se aprofundar. Então, esse definitivamente me marcou. Até porque a gente está vivendo um período que está muito em evidência a dívida que a gente tem com esses povos, né? E é o que não é uma dívida, além de ser uma dívida histórica, ela é uma dívida atual também, né? Essa crise humanitária dos povos indígenas. Então, eu acho que trazer essa representatividade dos povos indígenas e da língua indígena
numa série da Netflix Brasil, é um mínimo. Eu acho que a gente pode fazer também para colaborar para essa visibilidade, para essa discussão. Então, esse projeto está me marcando bastante. Sensacional. E essa preocupação de se criar um guia, né, relacionado a esse tipo de linguagem é fabuloso, porque essa questão de incluir a todes é algo recente, né, Cristina? Então foi algo que marcou a sua vida, mas que também marcou a história da tradução de alguma forma, você ter participado da construção desse guia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fica um legado e que ele está em constante transformação, né? Esse é um guia que eu vou atualizar agora no mês que vem, para incluir um pouco mais a linguagem não binária indireta. Eu acredito muito na revolução da linguagem não binária, linguagem neutra, vamos dizer, né? Indireta, que é como é que a gente consegue falar com todo mundo sem ficar necessariamente marcando gênero. Quando eu digo marcar gênero, é todo, toda, tode, porque todos marcam. Um marca masculino, binário, feminino, binário e não binário. Mas se eu digo todo mundo, né? Se eu entro numa sala e digo olá a todos, eu estou falando com as pessoas não binárias. Se eu falo olá a todos, talvez eu esteja falando com todo mundo, mas é sexista, é machista. Se eu falo olá a todas, eu estou falando com as mulheres. Agora, se eu entro e falo olá pessoal, eu estou falando com todo mundo. E é uma estrutura que já existe na língua portuguesa, que já existe no Brasil, a gente só precisa disseminar e aprender a usar dessa forma. E eu fico me policiando o tempo todo. Eu estou marcando gênero, precisa marcar gênero? Eu não quero. Será que tem uma forma da gente não marcar nenhum gênero? Nem binário, nem não binário? Eu gostei muito, nós conversamos antes, né, para a gente se conhecer melhor antes da entrevista, e a Cristina trouxe uma coisa, assim, fabulosa, né, porque lógico, esse programa aqui a gente está no 6º ano, né, então quando ele foi criado não existia, estava começando essa discussão, né, e aí a Cristina falou assim, por exemplo, o título desse programa, Voz do Tradutor, poderia ser diferente, né, e aí você deu uma sugestão que eu não esqueci, que é a Voz da Tradução, né, que não incluiria, na verdade incluiria todas as opções, todas as possibilidades, né. É a transformação da linguagem. Quando você fez há 6 anos, não era algo que estava em evidência, em discussão, e agora está. E eu acredito nessa evolução. Eu sou uma pessoa que muda de ideia. As pessoas que trabalham comigo já sabem. Às vezes elas só espera mais uns 2 dias, fala de novo. E eu acho que isso é conhecimento, né? E essa evolução também. Nós precisamos ser essa metamorfose ambulante, né, principalmente quem trabalha com língua, porque a língua é viva, ela se transforma, Exato. né. Você pontuou essa questão do atualizar o guia, né, que a gente sabe que o guia passa por atualizações. O que define um momento? Agora chegou o momento, a gente vai precisar fazer uma atualização. São Porque eu acho vários que indicadores. mudanças deve dar vontade de fazer Sim, todo dia, mas mas são vários indicadores. É difícil falar para você um indicador. Eu tem tenho que uma ter um política. X de mudanças, assim. Não, não Agora tem tem. bastante, a gente vai ter que trocar. Não, eu tenho um indicador de gestão de a cada X tempo, eu reviso todos os guides para ver se estão atualizados, ou peço para minha equipe revisar. Acho que tem que ter uma constância, pelo menos, de monitoramento. Então, o monitoramento é constante, mas o monitoramento é uma das ferramentas que vai indicar que aquele guia precisa de atualização ou não. Outro monitoramento pode ser, de repente, gente, mudou a nomenclatura, oficialmente não é mais assim, teve um novo é uma nova ortografia, uma nova forma de falar, ou as pessoas reagiram mal, ou isso. São vários indicadores. Mas eu acredito muito no poder do monitoramento. Então a minha equipe já sabe, a cada X tempo, tá dando esse X tempo ali, vai dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que precisa de melhoramento ou não, mais esses outros indicadores. Legal. Agora a gente vai caminhando para o finalzinho, né. Eu eu sei. Eu queria agradecer por você estar aqui com a gente. E para a gente encerrar, eu queria que você dissesse uma das coisas que você está trabalhando de mudança para o futuro, o que que vai vir da Cristina para o futuro aí, se você puder dar um spoiler de projetos seus, né, você falou do curso, que eu já estou na torcida, que eu seria uma que faria, achei super Nossa, interessante, né? né.
Você comentou alguma coisa, acho que de congresso, que eu acho que você vai apresentar em congresso. Queria que você dividisse, assim, um pouco dessas coisas que você tá planejando para o futuro próximo e fechasse com um conselho para o nosso aluno lá que está no trem a caminho da faculdade e que sonha um dia em trabalhar com audiovisual. Que conselho que você daria para esse tradutor iniciante? Vamos começar com o conselho, então. O conselho que eu daria é leveza. Eu vi muito ao longo dessa jornada, os profissionais de tradução são muito preciosistas, perfeccionistas. É verdade. E muitas vezes na minha equipe eu tenho que dizer, gente, a pessoa que está assistindo não vai perceber. Assim, não, sim, mas os profissionais de linguagem, os profissionais de tradução, os que têm mestrado, são 1% dos membros que a gente tem, né, das pessoas que assinam, dos assinantes. E como é que a gente consegue ter esse olhar, então ter mais um olhar para o impacto, porque isso vai correndo muito. Eu conheço quantas pessoas acordam no meio da noite porque teve uma ideia, sai correndo para anotar, depois volta de manhã, olha de novo, pede para reabrir, abre de novo, manda e-mail prolixo dizendo, olha, eu escolhi esse termo, mas na verdade, gente, assim, as coisas elas têm que ser mais fluidas, sabe? Entregou, decidiu, naquele momento era a melhor decisão e tal. E muitas das coisas que nós vemos, as outras pessoas não veem, as pessoas que estão consumindo o produto que a gente está fazendo. Seja a legenda, seja o livro, enfim, seja o que for. Né? Muitas vezes é entender assim, o seu trabalho é bom o suficiente. Você fez o melhor, você entregou, tá tudo bem. Então acho que um pouco de leveza. Corrói, consome muito esse preciosismo e esse perfeccionismo. O burnout vem. O burnout vem. Assim, não tem como fugir disso, o burnout vem. E é uma categoria profissional que sofre muito de burnout, né? Agora, os próximos passos, bom, vou continuar trabalhando muito agora, até, né, fora de um estado de pandemia, então vou ter que viajar muito esse ano, diferentemente dos últimos 2 anos. Pode ser que no meio do ano tenha, né, um congresso da Brax, receber esse convite. Recebi outros convites também, pode ser que venha um curso breve de sinopse e localização de título que eu estou considerando, mas eu acho que a Cristina desse ano vai também ver mais a sua vida pessoal. Isso foi uma coisa que eu deixei muito na gaveta nos últimos 3 anos. É uma profissão muito intensa que exige muita dedicação. Tem um monte de coisa no pós-pandemia, não só eu, mas um monte de gente que quer ver saúde, exercício, tomar sol, família, reconstruir vínculos ou construir novos vínculos. Eu acho que eu inclusive encorajo todas as pessoas que eu conheço a fazerem isso nesse 2023. A gente precisa resgatar um monte de coisa que foi perdida durante a pandemia. A gente ficou muito no computador, trabalho, sim, vida social. A gente tem muitos tipos de inteligência, né? Existe uma inteligência que ela é física, existe uma emocional, mas existe uma social também. Grande parte do meu trabalho gira em torno das habilidades socioemocionais. Se a gente não consegue estar íntegro e inteiro, né, na nossa vida, as habilidades socioemocionais elas não vêm lendo livro, nem vendo post de autoajuda no Instagram. Elas são um exercício da nossa vida pessoal, da vida prática também. Então eu acho que vai ser por aí, 2023. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos conseguir juntas, Cristina, um dando a mãozinha para o outro, né. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua presença aqui, e agradecer, acho que em nome de todos os colegas do audiovisual, assim, a história que você está construindo, né, esses caminhos que estão sendo abertos por você corajosamente, né, você tem sido uma inspiração para todos nós, tá, isso eu posso dizer, eu sempre converso com os meus colegas e a gente brinca: "Nossa, o que a Cristina faria, né, o que" então você acaba sendo uma estrela, assim, um norte para a gente seguir, e eu sei que exige muita coragem, né, criar esses caminhos num mundo tão em movimento que está agora, com as coisas eu falo que eu me sinto às vezes andando na areia movediça, a gente não tem nada ainda que está certo, tudo está se transformando, né, então, muito obrigada, Cristina, eu espero que você volte outras vezes para convidar aí para o seu curso,
né? A gente espera aí essas novidades. Muito obrigada. Voltarei. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E aí a gente continua em contato. E para o pessoal também, gente, assim, uma outra coisa que eu aprendi também, as pessoas são acessíveis. Quiser vir falar comigo, manda mensagem, me acha no LinkedIn. Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, então é LinkedIn mesmo. E a gente vai conversando. Obrigadão, muito obrigada e a gente continua. Beijão. A gente vai se encontrar em 2023, nos congressos da vida. Um abraço. Obrigada. Beijo. Beijo.